Bom dia a todos, colegas. Bom dia a todos, colegas. Bem-vindos ao esse webinar sobre o reforço da vigilância da doença ébola, reporte em procedimentos e resposta a um evento organizado pela MS Afro. Eu sou a doutora Saúde Jalô, sou epidemiologista que trabalha com a MS Afro na preparação e resposta a emergências. Trabalho com as equipas da MS Afro e vou moderar esta sessão. É um prazer realmente poder-vos dar as boas-vindas a este webinar. Como sabem, a Ebola ainda é uma das ameaças públicas mais desafiadoras da nossa região e, e sabemos que o reporte, a notificação atempada, a detecção precoce e alerta precoce são aspectos-chave para poder mitigar os efeitos desta doença. Hoje vamos discutir a vigilância, mas antes de começar esta sessão, permitam-me agradecer a todos os painelistas, os oradores que estão connosco hoje pelo tempo dedicado a preparar essas apresentações que vão ser apresentadas daqui a pouco. Então vamos começar com alguns anúncios, primeiro, alguns avisos. Temos o Código de Conduta da OMS. A OMS está engajada a garantir que todos possam participar a um ambiente inclusivo, respeituoso e seguro. A OMS, portanto, esse código de conduta foi estabelecido com padrões de éticas de alto nível, e todos os nossos colegas e as pessoas com quem trabalhamos estão cientes e seguem esse código de conduta. Durante este webinar, caros colegas, a interpretação está disponível em inglês, francês e português. Apenas escolham o link que querem acompanhar esta reunião. Podem ir ao ícone da interpretação e escolher a língua. Podem também usar a caixa Q&A para perguntas e respostas e colocar as vossas respostas em relação aos tópicos e às apresentações. Tem também o chat future para introduções gerais e perguntas que têm a ver com IT ou logística. Portanto, o moderador vai, a cada vez que for necessário, o moderador vai convidar o participante ou orador a tomar a palavra. Ao participar nesta reunião, enquanto participante ou panelista, tomamos a sua participação como uma permissão para poder gravar todo esse conteúdo para propósitos de aprendizados e estudos. Portanto, teremos a oportunidade de ter perguntas e respostas, mas garantimos também que os vossos dados particulares vão ser mantidos, vão ser mantidos em segurança e não serão divulgados. Vou agora passar a palavra ao Dr. Etienne para fazer a sua abertura. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Saliu. Bem-vindos a todos a esta muito importante reunião, este webinar. Um, um webinar que é realizado agora, nesse momento que estamos a confrontar um grande surto e temos que garantir então que estamos todos alinhados e o que realmente temos que fazer para reforçar a nossa vigilância no terreno. É uma excelente oportunidade para discutir juntos e ver o que podemos fazer para melhor apoiar e melhorar a nossa resposta no terreno. Eu sou Etienne Coin, portanto, eu trabalho na informação, inteligência e vigilância de emergência de saúde pública no MSA, coordeno também com o escritório de Dakar. É um grande prazer para mim estar com vocês e poder introduzir o nosso diretor de emergências regionais, Maziline Binizer, que vai também fazer o seu discurso de abertura e vos dar as boas-vindas a essa reunião muito importante. Dr. Belizar tem a palavra. Bom dia, colegas. Bom dia, colegas. Bem-vindos à nossa reunião. É um prazer estar aqui convosco e poder fazer esse discurso de abertura. É um webinar muito importante hoje que discutimos a importância da vigilância
não somente para prevenir, mas também para detectar atempadamente, mas também para ajudar na resposta aos surtos. Mais uma vez, muito bom dia, caros colegas, oficiais da vigilância e membros do OMS, membros da resposta comunitária. É um prazer vos receber nesse webinar sobre vigilância da doença da ébola, que foi organizado num momento muito crítico. Como foi mencionado pelo Etienne, a região ainda está a confrontar o risco de um surto de ébola. Isto inclui, claro, a situação de Bujumbura, que estamos a confrontar em DRC no Congo, na Congo e Uganda. Gostaria de dizer que a Ebola ainda é uma das ameaças mais sérias da saúde pública na nossa região. Tem uma rápida propagação e disseminação. Como vocês sabem, as informações que temos sobre o surto podem ver como é que está a evoluir rapidamente. Todos os dias temos uma nova zona afetada e temos mais ou menos 20 casos por dia, o que é muito alto para um surto de ébola. Portanto, temos opções comunitárias, pressão sobre os serviços públicos de saúde, tudo isso vai requerer uma vigilância bem coordenada e feita a tempo. A experiência baseada em surtos anteriores nos tem mostrado que a rapidez, a qualidade da intervenção da vigilância pode ditar o quanto, a rapidez com que vai ser detectado a transmissão, como é que os contactos diretos são monitorados e como é que respostas são medidas, indicadores podem ser medidos para ver onde é que a resposta pode ser bem precisa e chegar ao alvo. Para o sistema de vigilância poder funcionar bem e ser efetivo e nos ajudar a conter esse surto e mitigar essa cadeia de transmissão, é uma tarefa muito dura e a vigilância está sempre à frente dessa linha de combate. Portanto, um grande parabéns para todos os oficiais de vigilância que têm trabalhado arduamente. Este webinar é de fato muito importante, é uma oportunidade de reforçar a nossa compreensão partilhada e alinhar a nossa compreensão sobre a doença e a sua transmissão, discutir padrões de vigilância e abordagens práticas para detecção atempada, rastreio de contatos, gestão e análise de dados, que são também aspectos muito importantes. Eu sei que no sul que estamos a seguir vamos estar a reportar casos suspeitos e agora os casos suspeitos mudaram dramaticamente e tem algumas preocupações sobre porquê é que mudamos os dados. Nós não mudamos os dados, apenas aplicamos outros, portanto, os indicadores de vigilância que possam incluir esses casos suspeitos. Nós precisamos de casos confirmados ou não confirmados. Os casos suspeitos já não contam na nova matriz. Ahm, é por isso que eu gostaria de enfatizar aqui a mensagem-chave no início dessa webinar. Precisamos limitar a transmissão, fazer a detecção precoce, alerta, e qualquer caso suspeitado tem que ser detectado rapidamente, verificado, investigado e tem que ser confirmado por laboratório. Segundo, vigilância tem que ser baseada no risco e tem que ser bem coordenado, não podemos fazer vigilância apenas por fazer, precisamos saber os riscos. Portanto, hoje que temos esse surto, estamos a fazer análise de risco para poder informar a nossa resposta. Gostaria também de dizer que os casos reportados pelos países exigem ativação de vigilância integral dentro dos sistemas nacionais. Nós precisamos então reforçar esses aspectos. Os países devem estar vigilantes através dos canais IHR. Portanto, todos os países precisam de algum tipo de preparação, sobretudo na região. Terceiro, os dados têm que permitir, têm que poder
impulsionar uma ação. Nós precisamos transformar a nossa alerta, os nossos dados, estudos de caso, os resultados de laboratório e também a investigação no terreno, para que isso se possa traduzir em respostas atempadas que possam mitigar essa transmissão. Eu gostaria de acrescentar também, temos as deslocações das populações, o que podemos ver, as tendências que vemos no surto aqui no Congo, é que essa mobilidade tem um papel-chave nessa transmissão e temos que estar cientes disso. Temos uma análise que nós utilizamos, que é dados Vodacom, que nos mostram como os casos estão a deslocar-se, como os contatos se deslocam e nós podemos segui-los. Isso é muito importante, porque quando os contatos e os casos estão a deslocar-se, estão a trazer com eles e a levar com eles os riscos. O OMS estará completamente engajado a apoiar todos os Estados-membros a reforçar a vigilância da ébola para melhorar a preparação, melhorar a coordenação transfronteiriça e garantir que os sistemas de vigilância serão capazes de detectar rapidamente e responder rapidamente às alertas. Eu vou desejar a todos os apartamentos, todos os participantes a participarem de forma ativa, interajam, troquem impressões e experiências. O contexto é muito importante quando estamos a analisar a vigilância. Portanto, partilhem as vossas experiências, a vossa cultura, isso é muito importante. Não sei se tem tempo, mas se vocês forem ver a história, começando aqui, são várias, mas uma das histórias que me dá sempre uma. Chama-se atenção. No início, quando começaram a detectar anaptoses no vômito, eles pensaram que fosse tuberculose, o que é justo. E por isso que é muito importante que a vigilância possa ser baseada no risco e possa considerar não só uma doença, mas outras, as outras doenças que são endêmicas nas comunidades onde temos a vigilância implementada. Portanto, vou encorajar mesmo que o valor desse webinar não seja apenas nas apresentações que vocês vão ouvir, mas das trocas que vocês, das trocas que vocês vão ter. Eu vos desejo desejo uma boa discussão e mais uma vez agradecer a vossa dedicação a proteger as vossas comunidades. Obrigada e excelente webinar. Obrigada, doutora Belisa, pela mensagem. Estamos muito felizes, que você, mesmo sendo muito ocupada, possa ter tido a amabilidade de estar connosco e abrir o nosso webinar. Muito obrigada por isso. Vamos então passar a palavra de novo ao nosso moderador para continuar, com o programa. Obrigada, doutora Bezerra, pelas suas palavras, pela vossa abertura. Agora vamos então ver a nossa agenda para hoje. O primeiro tópico vai ser os objetivos, será apresentado pelo senhor, pelo Dr. Paulo Má. Depois vamos ter uma revisão, portanto, um histórico da doença ébola. Depois vamos falar dos estándares de vigilância, apresentado pelo Dr. Freddy Manuel. E reporte e gestão de dados será apresentado por também. E depois, então, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. E, para conclusão, o Dr. Tia vai falar das prioridades de vigilância do OMS Afro para a região. Posto isto, vamos então começar com os objetivos do Dr. Paulo Má, que, portanto, é o diretor da análise de dados aqui no IBS Afro, vai estar então a apresentar essa parte. Dr. Paulo tem a palavra. Muito obrigada, Saliu. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Portanto, vamos rapidamente ver os objetivos deste webinar
e alguns resultados esperados após o término do nosso webinar daqui a 1 hora e meia. Os nossos principais objetivos é reforçar as capacidades para implementar, portanto, uma vigilância efetiva da ébola, focando então no reporte e detecção, atempados, investigação e resposta. Vamos fazer isso através de três objetivos-chave, alguns objetivos-chave que vamos apresentar. Primeiramente, vai ser a melhorar a nossa compreensão da epidemiologia dessa doença, perceber esse surto e as dinâmicas da transmissão. Vamos entrar em detalhes de como é feita a epidemiologia e qual é a epidemiologia atual a partir dos dados que nós temos. E depois vamos também atualizar os nossos conhecimentos sobre os procedimentos de vigilância de ébola padrão, investigação de casos, rastreamento de contato, entre outros. E também o que queremos é promover as melhores práticas no que diz respeito à gestão de dados e a qualidade dos dados da vigilância. A OMS Afro e o programa EPR, vamos falar disso também, queremos agradecer a equipa de formação e também a equipa de interpretação que vai nos apoiar. Próximo slide. No final deste webinar, o que esperamos, portanto, qual será, o que é que poderemos fazer enquanto participantes? Primeiramente, é poder aplicar os padrões e procedimentos, portanto, para a definição de casos de ébola. Teremos também a capacidade de perceber bem como é que se faz e o que é vigilância de ébola, e isso inclui, claro, todos os componentes que são a detecção, alerta, investigação, reporte, mas também procedimentos de rastreio de contactos e, finalmente, a melhorar o reporte e dos dados e análise de dados. Teremos uma equipa que vai apresentar alguns exemplos dos nossos instrumentos e ferramentas de dados, como podemos gravar dados, mas também outros resultados analíticos que podemos produzir. O nosso diretor de emergência também já mencionou que um outro objetivo é poder melhorar as nossas equipas de vigilância pela África toda para poder mitigar ou parar esse chute antes que se propagam. Muito obrigada. Obrigada, Dr. Paulo Mal. Como podem ver, caros participantes, vamos ter cuidado e prestem atenção no que vai ser apresentado hoje. Vamos então passar à primeira apresentação, que vai ser feita pelo Dr. Jorge Williams, portanto, o chefe do Departamento de Investigação e Análise de Risco da OMS Afro. Vocês têm mais uma vez uma caixa de questões e respostas, podem utilizar para colocar as vossas perguntas. O Dr. Jorge tem a palavra. Bom dia, caros colegas. Podem confirmar que estão a ver o meu ecrã? Espero que agora está melhor. Como dizia, caros colegas, eu vou falar rapidamente sobre a epidemiologia da doença ébola e vos dar uma atualização sobre o vírus Bundibugyo que está a decorrer agora, o surto de Bundibugyo que está a decorrer agora no Congo e em Uganda. Quando falamos da ébola, estamos a falar de uma doença hemorrágica viral que é causado por um vírus
Portanto, a transmissão normalmente é feita diretamente por contato direto com fluidos corporais infectados ou materiais contaminados. E quando temos esse tipo de outbreak, esse surto, temos uma disseminação para. E normalmente é o vírus que é presente em macacos, chimpanzés, que são afetados e podem transmitir ou transferir esse vírus para os humanos. A transmissão entre humanos, e como dizia, envolve contato direto com os fluidos corporais do indivíduo infectado, materiais que foram contaminados pelo indivíduo infectado. Existem seis espécies principais dessa doença de ébola, que causaram os principais surtos no Zaire, Sudão, e aquele que estamos a confrontar agora, que é Ebola Bundibugyo, mas também tem o Thai Forest, que causou um único caso, foi um acidente de laboratório em Côte d'Ivoire em 1994, e temos os outros dois, que é Resto em Bombali. Não tivemos nenhum um surto relacionado a estas duas espécies ainda. Quais são as características plasma-chave dessa doença? Essa doença, ébola, tem um rácio de fatalidade muito alto, portanto, a proporcionalidade de pessoas que morrem da doença, uma vez infectadas, pode ser tão alto quanto 90% em alguns casos, sobretudo quando a detecção é feita muito tarde e o tratamento começa a estar também. Uma outra característica epidemiológica é, por exemplo, a transmissão que é feita em lugares em instalações de saúde, facilidades de saúde, por exemplo, quando a doença é transmitida nesses locais, ou então a transmissão relacionada a funerais, por exemplo, a quando uma pessoa infectada de ébola morre e durante os procedimentos de enterro e funerais, muitas vezes feito de forma tradicional, pode causar, portanto, um alto risco de transmissão. Aqui apenas queria mostrar que desde 1976, que foi a primeira vez onde o vírus ébola foi detectado, descoberto, houve 24 surtos, grandes surtos na África. A maioria destes surtos foi causado pelo vírus Zaire, da Ebola, 15, e tivemos 6 que foram causados pelo vírus do Sudão, o Bulibonjo, que tem causado até agora 10 surtos. E na história dessa doença, o maior surto foi o surto de 2013 a 2016 entre a Libéria, Guiné e Serra Leoa, onde tivemos 28 mil casos, com 11 mil mortes reportadas. E um outro surto foi entre 2016 e 2018, com mais de 280 mil mortes reportadas. Portanto, são um dos maiores, foi um dos maiores surtos de ebola até agora. No que diz respeito a Bongibio, temos tido 3 surtos. Este temos agora o terceiro. O primeiro foi em 2007, na Uganda. O segundo foi em 2012, na República do Congo. Então, tivemos um surto depois de 14 anos do último surto no Congo. Então, é para mostrar que isso continua realmente uma grande ameaça para a região. Vou agora passar rapidamente no que estamos a ver, o que estamos a presenciar neste novo surto. Temos tido 363 casos confirmados, 62 mortes confirmadas. No Uganda
foram 15 casos confirmados, uma morte confirmada, reportada pela Uganda, para dizer que o surto da Uganda é, está epidemiologicamente ligado ao surto da República do Congo. São pessoas que foram expostas na República Democrática do Congo e viajaram para o Uganda e foram detectados na Uganda. Então, há casos também que foram reportados através dos contatos que essas pessoas tiveram, como podem ver, entre casos confirmados e suspeitos no início, havia um grande número de notificação de casos suspeitos que eram reportados pela República Democrática do Congo. Como sabem, casos suspeitos do ponto de vista epidemiológico é uma categoria transitória, então no final do dia vocês vão ter que utilizar os dados confirmados, se for testado positivo e se for não negativo. A razão que vocês veem essa a linha amarela crescer ao longo do ano, ao longo dos anos, é porque temos muitos casos suspeitos reportados, mas não tínhamos testes suficientes, então não há o resultado acumulativo, mas no momento do teste nós podemos então descartar um grande número desses casos suspeitos, que não eram casos, então por isso é que vem essa queda da linha amarela, e basicamente são os casos acumulados dos casos confirmados. Do outro lado temos os casos que foram reportados pelo Uganda até agora, na direita. Bom, aqui vou-vos mostrar nesse esquema, nesse gráfico, a distribuição geográfica dos casos. Desculpa, mas o lado está a cortar. Portanto, no Congo, os casos estão um pouco concentrados numa região. O áudio está a cortar. O que podem ver. A maioria dos casos na República Democrática do Congo foram reportados na região do Turi, 17, no Norte Kivu, 7, em South Kivu, e South Kivu, um caso. Em Uganda, dois distritos, nos distritos houve apenas dois casos reportados. Podem ver, portanto, a concentração dos casos nessas três zonas aqui no Congo. O que vemos também na República Democrática do Congo, podemos ver aqui. A 18 de maio, por exemplo, tem algumas zonas que reportaram esse caso e ao longo do tempo pode ver como é que isso se dissemina. Tínhamos, por exemplo, dia 18, apenas três zonas sanitárias com casos e até 1 de junho podem ver que temos agora 25 zonas sanitárias que reportaram casos da doença. Podem ver então a forma como a doença se expande entre três províncias da República Democrática do Congo. Portanto, nós analisamos, avaliamos o risco, vimos o impacto na saúde pública, as capacidades para resposta que estão no local, que existem. A primeira avaliação de risco foi baseada nas informações iniciais fornecidas pelas autoridades nacionais dos países em questão, e na segunda, no início era tudo muito a risco baixo, mas na segunda versão, com a atualização dos dados, aumentamos então o risco de alto para muito alto, o risco regional mantém-se apenas alto e o risco global baixo. O diretor declarou isto uma preocupação, é um evento extraordinário e isto está associado aos riscos.
Também nós constatamos a exportação de casos para Kampala, Uganda, onde foram constatados 15 casos e também houve um agrupamento de mortes. A ligação epidemiológica entre os casos ainda está a ser investigada. Mesmo nas amostras testadas, o grau de positividade é muito alto. Outro aspecto a considerar é o contexto em que isso está a ocorrer. É um contexto de alta insegurança, mobilidade de, da população, os focos são locais urbanos, com muita informalidade, e tudo isto melhora ou reforça a taxa de propagação. E também, outra coisa que esta estirpe do vírus não tem terapêutica, nem licença terapêutica neste momento. Então, esta declaração de emergência de âmbito internacional significa dizer que isto constitui um risco para os demais. Portanto, a OMS solicita para que melhorem a vigilância, que inclui a coordenação, melhorar a sensibilização comunitária, garantir a prontidão para o isolamento, gestão de casos e rastreio de contactos, evitar viagens desnecessárias e comércio, eh, providenciar informações sobre viajantes e medidas preventivas. Muito obrigado e dou-lhe a palavra, Salia. Muito obrigado, Dr. Jorge, por esta grande apresentação sobre a síntese da doença do vírus Ébola. Como sabem, para conter um surto como este, nós precisamos de uma equipa multidisciplinar que deve reger-se pelas orientações e diretrizes internacionais. Vamos então agora continuar com a próxima sessão, que trata ou que irá abordar. Portanto, sobre as normas de vigilância para a doença do ébola, definição de casos, detecção de alertas e gestão. Dou a palavra ao Dr. Emanuel, que é o nosso epidemiologista consultor da OMS Afro. Muito obrigado, Dr. Saliu. Por favor, podem colocar em modo de apresentação? Bem, espera-se que até a altura que terminamos esta sessão, teremos que identificar as necessidades para uma vigilância eficaz do ébola e devemos também estar em condições de aplicar a definição de casos do ébola e perceber os procedimentos que devemos seguir para gerir
alertas e perceber os passos a serem tomados quando nos deparamos com casos suspeitos ou confirmados. Próximo diapositivo, por favor. Portanto, bem, devemos refrescar as nossas mentes sobre o ciclo de vigilância desde até a resposta. Nós sabemos que é, fazemos a detecção utilizando a definição normal de casos. Depois de confirmarmos, então, levamos para o próximo nível, que é a notificação, e depois é importante verificar e enviar as amostras ao laboratório. E imediatamente depois disso, começamos com a nossa resposta. Próximo diapositivo. Portanto, vamos nos perguntar como é que nós detectamos e notificamos casos de ébola. Primeiro, é importante que tenhamos um sistema de alerta criado. E os principais pontos de entrada são geralmente os locais de travessias fronteiriças, aeroportos e portos. Portanto, temos que formar o pessoal dessas áreas em termos de definição de caso. E, a nível das unidades sanitárias, devemos reforçar a vigilância com base nas unidades sanitárias e fazer com que todas elas tenham definição de casos de ébola e temos que formar o pessoal sobre a utilização correta dos casos e, e também reforçar os seus conhecimentos sobre a identificação antecipada dos casos e também ensinar-lhes como notificar. A nível comunitário, também temos que reforçar a vigilância comunitária, temos que informar os voluntários ou quaisquer informantes que nós podemos identificar, devemos formá-los em termos de definição de caso e notificação de casos. Também é preciso sensibilizar o público geral sobre a definição de casos comunitários de ébola. O princípio fundamental aqui é que devemos detectar cedo, notificar rápido e responder eficazmente. É importante que todo o alerta seja investigado. Vamos então tentar olhar para os passos para criar um sistema de alerta. Primeiro, devemos criar linhas de apoio à vigilância. O que é que isso quer dizer? Temos que identificar e criar linhas de apoio, criar call centers ou centros de apoio e distribuir os números de telefone ao público geral, para que o público geral possa telefonar ou enviar mensagens. E também devemos formar o pessoal para receber essas chamadas. Depois de identificarmos um alerta, devemos registrar, devemos fazer a triagem para concluir se são verdadeiros ou falsos. E para garantir que o sistema de alerta funciona, é preciso aplicar os mo- indicadores de monitorização. Devemos ver o número de alertas detectadas, as percentagens verificadas dentro de 24 horas, a perce- o número convertido em casos suspeitos, o número de casos laboratoriais confirmados e a pontualidade da resposta. Portanto, vamos agora tentar analisar a definição normal ou padronizada de casos de doença do ébola. Para a vigilância de rotina,
Temos os casos suspeitos e os casos confirmados. Vamos analisar primeiro a vigilância de rotina. Para a vigilância de rotina, um caso suspeito é qualquer doença que começa com febre e que não responde ao tratamento normal e que tenha pelo menos um desses sintomas: diarreia com sangue, sangramento a partir das gengivas, sangramento a partir da pele e sangramento a partir dos olhos ou da urina. E depois de se confirmar laboratorialmente, passa a ser um caso confirmado. Agora, para o alerta, no caso comunitário, há três casos. Primeiro, a doença que começa com a febre e que não tem resposta ao tratamento normal, que tenha esses sintomas que fiz referência, ou qualquer morte repentina. Agora, durante o surto, um caso suspeito pode ser definido em quatro áreas específicas. Uma pessoa, viva ou morta, que sofre ou sofreu de sintomas de febre e que tenha tido contacto com um caso suspeito, provável ou confirmado de ébola. Um animal morto ou doente, ou uma pessoa que tenha sangramento inexplicável, ou qualquer pessoa que tenha sintomas de febre com pelo menos três dos sintomas seguintes: anorexia, diarreia, dores musculares ou das articulações, dores de estômago, dificuldade em respirar ou qualquer morte inexplicável. Agora, para um caso provável durante um surto, qualquer caso suspeito que tenha sido avaliado por um clínico ou qualquer morte suspeita sobre a qual não foi possível obter amostras laboratoriais e que tenha ligação com um caso confirmado. Agora, o caso confirmado é qualquer caso suspeito provável com resultado laboratorial positivo. E um não caso é um caso suspeito ou provável que ainda não passou por laboratório. Agora, para as medidas que devemos constituir, temos que, primeiro, criar, constituir equipas de resposta rápida bem formadas e temos que criar centros de isolamento com pessoal dedicado e identificar laboratórios de referência nacional ou internacionais acreditados pela OMS. Então, como é que nós gerimos os alertas? Quando nós detectamos algum alerta que seja compatível ou se houver mortes inexplicáveis, devemos notificar o nível seguinte e depois enviar a equipa em 24 horas para fazer uma investigação, para verificar se há exposição, eh, fazer o levantamento dos casos e contactos, documentar as mortes e aplicar o IPC. E durante a investigação, com base na definição, podemos conseguir gerir os casos. Os casos suspeitos devem ser isolados, deve-se preencher o formulário, retirar as amostras e começar o levantamento dos casos. Depois de passar pelo laboratório, devemos ativar as seguintes medidas: notificar a os canais de coordenação
manter o isolamento e, em caso de morte, eh, proceder ao enterro, acompanhar durante 24, 21 dias e devemos começar por procurar sintomas de febre nas unidades sanitárias. Mas se o resultado for negativo, devemos continuar a acompanhar este caso. Se o segundo resultado for negativo, então paramos por aí e paramos com o rastreio de contactos. Bem, em resumo, estas são as três lições. Primeiro, temos que perceber que devemos detectar cedo, devemos ter sistemas funcionais a todos os níveis e aplicar as definições padronizadas em todos os níveis e é importante notificar rápido. Devemos notificar rápido os casos suspeitos e ter canais de ITSR. E devemos responder rápido, investigar todos os alertas em 24 horas, isolar e investigar os casos suspeitos e garantir as medidas de CPI adequadas. Devemos nos lembrar que a detecção precoce e a resposta precoce salvam vidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Emanuel, por nos lembrar dessas definições de casos e como devemos usá-las e como devemos nos portar quando há um surto. Muito obrigado. Vamos então agora entrar para no cerne da investigação de casos e rastreio de contactos. Será apresentado pelo Dr. Freddy Banza, da equipa de resposta de emergência no escritório Afro. Muito obrigado, colegas. Antes de começar, gostaria de dizer que nos surtos de ébola, todos os casos têm uma história e todos os contactos representam uma oportunidade para romper a transmissão. Então, a apresentação de hoje irá abordar alguns aspectos práticos sobre como realizar uma investigação de qualidade e rastreio de contactos eficaz, que continua a ser o aspecto primordial do controlo dos surtos. Podemos nos esquecer de tudo, mas se não fizermos uma boa investigação ou se não houver um bom rastreio de contactos, aí iremos perder controlo do surto. O objetivo fundamental aqui é explicar como realizar o rastreio de contactos para controlar eficazmente a doença do vírus do ébola. E, no final, irei explicar como investigar um caso e como irei descrever como fazer o rastreio de contactos e como utilizar as ferramentas de investigação e rastreio de casos e analisar como manter um repositório de qualidade. Bem, próximo diapositivo. Como podem ver aqui neste diapositivo, e os meus colegas já explicaram, quando se recebe um alerta e quando temos uma fonte do alerta, o tempo, a localização, a primeira coisa é efetuar uma investigação. Eh, Geralmente são duas equipas. As equipas são chamadas para validar o alerta e aí iremos saber se é uma pessoa viva, se é um morto e se essa pessoa viva, quais são os sintomas. E é preciso sempre se perguntar, será que eu estou numa zona onde estão a notificar casos ou se estou numa zona de risco?
Nós ouvimos o que se passou na Etiópia. Houve um caso suspeito. Não houve, houve um caso que não foi confirmado. Eh, Portanto, a investigação é diferente de uma zona epidémica e de uma zona confirmada como Ituri, etc. É preciso investigar o caso e ver quais são os sinais clínicos que o paciente tem, qual é o movimento, qual é a exposição. Portanto, é preciso estabelecer uma diferença entre os dois. O erro que se cometeu é que se pensou que o primeiro caso, ou um dos primeiros casos em Ituri, pensando-se que era tuberculose, mas ser, é preciso sempre ter em conta o contexto do país e o historial. Se eu estiver, por exemplo, em Cabo Verde, naturalmente que eu vou pensar qual é o nível de exposição que há aqui e qual foi a movimentação desse paciente. Bem, daí eu vou pensar, bem, esta pessoa está a vir da RDC. Se está a vir da RDC, então tenho que fazer alguma coisa. Mas se alguém estiver na RDC e se houver alguém que está a sagrar, naturalmente, o primeiro pensamento que nos ocorre é o ébola. E aí é preciso ir diretamente para o teste e enviar o paciente para o isolamento ou para outra unidade. Portanto, e aí é preciso fazer uma investigação, obter toda a informação sobre a pessoa, onde a pessoa esteve, de onde veio a pessoa, os contactos, e depois de obter essas respostas todas, deve tentar isolar o paciente de alguma forma e depois encaminhar o paciente para que sejam extraídas amostras e testadas no laboratório. Então, para cada investigação, é preciso responder a essas perguntas que estão aqui. Quem é o paciente? De onde vem? Quais são os sintomas que apresenta? Onde é que esteve o paciente? Que a que é que esteve exposto? E quem é que pode estar em risco? Então, se conseguir responder a estas perguntas, então a sua investigação foi muito boa. Às vezes, se quisermos ir mais além na investigação, tanto não precisa de esperar pelos resultados laboratoriais. É preciso começar a fazer essas perguntas todas. É preciso tirar o nome, a idade, o género, o número de telefone, o endereço, a profissão, portanto, todas as informações sobre a pessoa. O seu estado vacinal, se a pessoa foi vacinado ou vacinada contra alguma coisa. Portanto, temos que ter toda essa informação. E também precisamos de informação clínica. Quando eu falo da coordenação, isso é muito importante. Quando eu falo da utilização de GPS, isso é muito importante para localizar as pessoas e rastrear os contactos. É preciso saber qual é a data de início dos sintomas, é preciso saber a situação atual, se a pessoa está hospitalizada na altura que foi chamado, se a pessoa está isolada, se está numa unidade sanitária, se visitou a unidade sanitária, quando é que a pessoa foi internada e se consultou um médico. Se omitir qualquer um desses aspectos, não conseguirá controlar o surto.
Por exemplo, suponhamos que as pessoas, ou a pessoa, ou o paciente, tenha ido a um curandeiro tradicional. E se nós omitirmos o curandeiro entre os seus contactos, significa dizer que o curandeiro continuará a exercer a sua atividade e a espalhar a doença. Então é importante saber se o suspeito participou no funeral, se viajou. Portanto, é preciso obter toda a informação. Nós temos uma ferramenta que chamamos ferramenta de mapeamento ou levantamento. É preciso obter toda a informação eh, antes e depois dos sintomas terem começado, se foi para uma igreja, etc. E a partir daí, todas as pessoas com que teve contacto passam a ser os contactos. E depois começas a verificar se, por exemplo, foi infectado quando esteve na igreja. E também pode ser que as pessoas não se lembrem. Então, é preciso dar-lhes algumas referências para que se possam recordar-se, para que se possa ter sucesso na investigação. Tem 3 minutos, doutor. Agora, quais são as perguntas fundamentais, chamadas perguntas exploratórias, para um caso suspeito de doença do vírus de Ébola? Um caso suspeito, um caso, sim, um caso suspeito. Portanto, é preciso saber o tipo de relação com a pessoa, as datas dos contactos, a situação e o tipo de contacto. Se alguém tiver sintomas, é preciso saber com quem teve contacto, em que situação, para que tenha toda a informação. Se tiver sido numa, num funeral ou num ritual dessa natureza, deve perguntar: será que o corpo foi tocado? Portanto, tudo isso deve ter sido, deve ser tido em conta. E também nas unidades sanitárias ou hospitais é preciso saber quando a pessoa foi internada, o que é que foi internada. Por exemplo, no dia que foi internado, todos aqueles pacientes que estavam ao redor ou com quem teve contacto podem também ser considerados contactos. Eu sei que já sabem tudo isso. Estamos a tentar apenas recordar para que possam realizar uma investigação eficaz. A seguir, por favor. Bem, aqui temos algumas das ferramentas que podem utilizar e formulários que podem utilizar quando estiverem a realizar uma investigação. Quando são chamados para um alerta, há um formulário resumido que podem utilizar. Eu penso que haverá uma apresentação sobre esta ferramenta e depois temos um formulário extenso onde se insere informações detalhadas, sobretudo se o resultado for positivo. Aí é preciso voltar para o paciente e pergunta-se toda a informação para ajudar as pessoas que tiveram contato com o paciente, eh, enumerar para que se possa romper a cadeia de transmissão. Então é preciso procurar os contactos, investigar. Depois de investigar, é preciso retirar amostras, enviar para o laboratório. Eh,
e depois outra vez o levantamento de contactos. Por favor, tem 1 minuto ou 2 minutos para terminar. Bem, isto é o que deve produzir uma investigação completa. Eu falei, portanto, de um laboratório de isolação, de isolamento próximo. Vamos falar agora do rastreamento de contactos. Ah, É um processo para identificar e controlar todos os contactos de um afetado, de uma pessoa infectada. Portanto, tem que classificar muito bem, e isto é muito importante. Tem que classificá-los bem. Contactos de alto risco, baixo risco. Baixo risco, portanto, não há exposição compatível depois da verificação, mas aqueles que tocaram na comida ou então no lugar do funeral ou tiveram contacto direto e não se protegeram bem quando cuidaram do paciente, por exemplo, são considerados contactos de alto risco. Tem tudo isso na definição de casos, depois poderão olhar mais em detalhe. Como dizia, é preciso identificar os contactos, ter todas as informações sobre os contactos, porque os contactos vão se transformar nos casos prováveis no futuro. Então, tem que ter todos os detalhes e depois, então, é só se basear nas informações recolhidas para fazer o seguimento. A sua intervenção deve ser bem conduzida. Tem que visitar as casas, os domicílios, as residências. Se estão na comunidade, deveriam também localizá-los para fazer o seguimento. Precisam notificar, explicar os riscos, portanto, fazer um seguimento por menos 20 dias dos sintomas, ensiná-los como chamar por ajuda se sentirem os sintomas. Um contacto não detectado pode sustentar essa transmissão. Aqui tem alguns formulários do nosso toolkit para o rastreamento de contactos. Este é um formulário para rastreamento de contactos. Alguns contactos pode dizer que alguém estava em contato com alguém, mas não conseguem vê-lo. Então é muito importante listar todos os contactos, mesmo se vocês não conseguiram vê-los, tem que ser listado, tem que ser mencionado. É muito importante se quisermos quebrar o canal de transmissão, a linha de transmissão. Esta apresentação, portanto, para identificação de casos, mostra como identificar um caso e como poderão dar alta à pessoa que se depois de 21 dias de observação não apresentar sintomas, já consideramos que a pessoa já não é suspeita e pode então dar alta e investigar outros contactos em potencial em outros casos. Aqui são algumas dicas, portanto, para o contacto, para rastreio de contacto. Todos os contactos devem ser identificados até 21 dias e têm que ser acompanhados até 20 dias. É preciso fazer o rastreamento de contacto imediatamente após receber a notificação de que a pessoa é um caso suspeito, provável, confirmado. É preciso começar imediatamente o rastreio dos contactos, não deve-se esperar muito tempo. Contactos sintomáticos, assintomáticos, risco baixo ou alto. Alguns contactos não poderão entrevistar, não poderão ver por 2 ou 3 dias, então tem que coordenar para que, uma vez que sejam encontrados, possam ser realmente analisados. E vou terminar aqui.
Aqui tem também algumas publicações e artigos sobre a ébola na África Ocidental. E o que vimos é que temos de 15 a 20 contactos por cada caso, uma média. Mas lembrem-se que um único caso pode produzir até 300 contactos ou mais. Então não há limite, na verdade. Vocês têm que listar todos os contactos possíveis para poderem realmente controlar o vosso surto. O que eu estou aqui a dar são médias estimativas. Portanto, vou reiterar, uma vez que tem um caso confirmado, tentem ao máximo rastrear o máximo de contactos. Portanto, temos de ter uma equipa que deve ser formada para fazer esse trabalho. E isso pode ser feito através de trabalhadores das instalações sanitárias ou de saúde nas comunidades. Eles conhecem bem a comunidade, serão, portanto, pessoas perfeitas para poder fazer esse trabalho, para fazer o seguimento desses contactos. Como dizia, tem que ser feito desde o início, a investigação, o arrastamento de contactos e a investigação são mesmo um pilar muito importante do controle de surtos. Muito obrigada, vou parar aqui. Temos muito mais a fazer, temos muito a fazer, mas não podemos fazer tudo em uma hora. Muito obrigada, Dr. Freddy, por essa intervenção muito importante sobre o arrastamento de casos, investigação de casos. Vamos continuar agora com o próximo ponto, que é gestão de dados, análise e reporting, que é analista de negócios de dados da OMS Afro. Tem a palavra, caro também. Muito obrigado. Espero que vocês conseguem me ver bem e ver os meus slides. Portanto, bom dia ou boa tarde a todos. Nesta sessão vamos ver, vamos falar da gestão de dados, reporta esses dados e análise dos dados durante o surto de ébola. Este diagrama resume um pouco o ecossistema de dados de um surto. Na esquerda podem ver o que acontece no terreno, a nível dos distritos, onde os dados são produzidos através de diferentes atividades, desde que seja alertas comunitários, investigação de casos, rastreamento de contatos, testagem em laboratório, centros de tratamento de ebola e outras atividades que são levadas a cabo por nossos pilares de resposta. Esses dados têm que ser integrados, analisados e transformados em informações e produtos como dashboards, mapeamentos e outras ferramentas que ajudam a, portanto, apoiar as operações de treino, mas também o processo de decisão. O principal propósito desse pilar da gestão de dados seria poder gerir os dados e ajudar as equipas de respostas a fazerem decisões operacionais rápidas, precisas e bem informadas. E para tal precisamos de uma boa qualidade desses dados. Sabemos que há muita sensibilidade à volta dessa questão dos dados. Temos informações de identificação privadas, mas também temos que ter a interoperabilidade de todas as plataformas utilizadas para analisar esses dados para garantir o reporte atempado desses dados. Sabemos que atrasos ou inconsistências no reporte desses dados pode diretamente afetar a vigilância, a coordenação
da resposta e pode até dificultar as nossas operações de resposta. Uma das grandes dificuldades durante o estudo é que normalmente os dados vêm de diferentes fontes, ao mesmo tempo, muitas atividades vão estar a acontecer ao mesmo tempo e estaremos a receber informações do laboratório, do restaurante de contato, da vigilância, da gestão de casos, dos pontos de entrada. Portanto, as equipas têm que a questão do terreno tem que produzir mapas, então são várias fontes que vão estar a alimentar, portanto, a base de dados, e temos de ter muito cuidado de como gerir tudo isso. Um dos maiores desafios, sem dúvida, é juntar todos esses dados fragmentados em um só cenário operacional. Uma vez que conseguimos integrar, portanto, todos as fontes de dados e fazer uma primeira limpeza e tratamento, agora passamos para a parte da inteligência operacional. Uma das primeiras coisas a ser feita pela nossa coordenação, time, equipa de coordenação, equipa epidemiológica, que eles vão analisar todos os dias, é a curva epidemiológica. Essa curva epidemiológica é uma ferramenta que nos permite monitorar a evolução, a ver quantos casos já tem. Isso nos mostra a evolução da transmissão, onde estão os picos e como coordenar as nossas intervenções. É um slide antigo, mas podemos claramente ver como podemos ver os dados anteriores e tentar correlacionar e perceber a progressão desse tipo de assunto. Fizemos também análises especiais, que são muito importantes durante o surto de ébola. Isso nos ajuda a perceber onde estão os pontos de foco, os hotspots, a perceber a disseminação geográfica e correlacionar diferentes pedaços de dados. E isso permitirá visualizar padrões de migração e ver também onde tem, portanto, localidades que são mais tem maior probabilidade, como Minas, por exemplo. Todas essas informações vão nos permitir de fazer uma intervenção que seja realmente que possa afetar o alvo, ir direto ao alvo. Aqui podem ver que nós produzimos um relatório situacional externo e isso nos dá um cenário vasto, operacional, vai resumir a disseminação geográfica, as intervenções da saúde pública que foram levadas a cabo através dos diferentes pilares da resposta, e este relatório situacional normalmente será, portanto, partilhado com os nossos parceiros para questões de planeamento e alocação de recursos. Uma das coisas que podemos ver é que quanto mais e ferramentas utilizamos para a gestão de dados, mais claro também ficam os desafios, ah, problemas relacionados em usar diferentes folhas de Excel, temos muitos formulários em papel, há atrasos em reportes, há problemas de conexão e muitas vezes temos instrumentos eletrónicos ou plataformas digitais que não comunicam bem entre eles, mas ao mesmo tempo estamos a tentar também gerir aspectos importantes, como por exemplo confidencialidade dos dados, a sensibilidade de algumas localidades. Nós vimos alguns centros de saúde serem atacados pelas comunidades por falta de informação, portanto, temos que garantir uma melhor governança em saber quais são os dados que são partilhados, são publicados e os outros têm que ser mantidos em confidencialidade, como proteger esses dados. Será que os nossos
As nossas ferramentas têm opções offline para áreas remotas, por exemplo, e que não há cobertura de internet. Portanto, são alguns dos desafios que temos que considerar e também a questão da interoperabilidade entre os diferentes dentro de base de dados. Lembremos que os parceiros, os países podem contar com diferentes orientações e ferramentas para a gestão de dados. Isto vai ajudar certamente a padronizar a abordagem em gestão de dados e nós sempre tentamos garantir que nossas ferramentas possam ser facilmente usadas, que sejam ferramentas que podem ser facilmente instaladas, e ferramentas que os stakeholders já estão familiarizados, que são sustentáveis ao longo do tempo. Pela experiência que temos, descobrimos que muitas vezes ter um instrumento fácil de utilizar é muito mais importante do que ter ferramentas muito sofisticadas, topo da gama, sobretudo quando se trata de uma situação de emergência. A OMS e os parceiros vão apoiar os Estados-membros com um vasto leque de dados técnicos e ferramentas. Temos o Data para investigação de surtos, temos DHIS2 e o Wars in a Box, o EOS, entre outros. Algumas dessas ferramentas, como dizia, como as ferramentas digitais, mas temos ainda também ferramentas em papel que têm um papel muito importante na gestão de dados. Em alguns pontos, em alguns locais, o papel impresso é ainda muito rápido, é muito utilizado, mas tem alguns desafios em relação à transcrição, à standardização, à qualidade dos dados. Aqui está mais um exemplo de ferramentas normalmente utilizadas, é um formulário de investigação de casos. É muito importante também para os sistemas eletrónicos. Nós, desenvolvedores, temos esse tipo de, tomamos essas ferramentas depois de serem revistas e validadas pelas autoridades de saúde e serão utilizados então para alimentar as plataformas digitais e criar a sua versão eletrónica. Aqui tem uma outra parte desse formulário de investigação de casos. Temos aqui o formulário de listagem dos contactos, que nos ajuda a refazer o rastreamento dos contactos. Portanto, aqui estava a dizer, uma das ferramentas fornecidas pela OMS para apoiar, portanto, os países membros é o GoData. Tem várias opções e funções, como a visualização das cadeias de transmissão, por exemplo, mas também gestão diária do seguimento de contactos. Temos a possibilidade de interoperabilidade com outras plataformas como Kobo, DHIS2 e outras plataformas. Temos também o MATS do surto da DHIS2, foi uma ferramenta, uma função desenvolvida pelo Hub OMS de Dakar. É muito útil para gerir casos, contactos, mas também os dados laboratoriais, mas também agregar e produzir resumos de dados diários. Pode também nos ajudar a criar uma conscientização através da utilização de tendências e outros indicadores. Aqui um exemplo de como fazer a entrada de dados nas plataformas. Portanto, isso tudo pode nos ajudar a transformar tudo isso em informações que vão apoiar as diferentes equipas que trabalham no terreno. Bom, a título de conclusão, podem ver aqui que a gestão de dados não é somente a questão de recolher dados, mas, sobretudo, permitir e facilitar uma ação de saúde pública rápida e mais precisa no contexto de um surto. E certamente nós vemos os benefícios que os países poderão ter
em utilizar essas ferramentas que são disponíveis. Tem benefícios, até, por exemplo, ferramentas são sustentáveis, cujas partes interessadas já estão familiarizadas. No final do dia, melhor dados permitirá às nossas equipas de responder mais rápido, melhorar a coordenação, ter intervenções precisas e salvar vidas. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado também por esta apresentação sobre gestão de dados e análise de dados. Muito obrigado. Vamos pegar algumas perguntas agora e vou pedir aos panelistas de estarem preparados a tomar notas e a responder. Eu já tenho algumas mãos levantadas aqui. Vamos começar com o primeiro aqui na minha tela que estou a ver, que é, portanto, a Evanilda Santos. Pode ter a palavra, Evanilda. Evanilda, tem a palavra. Vamos avançar com o próximo, que é Jamal Yusuf. Evanilda, não tem a palavra, Evanilda. Não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvi-la. Evanilda. Jamal Yusuf tem a palavra. E depois Macuela. Jamal tem a palavra. Jamal Yusuf, consegue nos ouvir? Vamos então ver as perguntas que estão no chat box, porque não conseguimos ouvir, então vamos ver. Para ver, para deixar essas equipas ver se tem algum problema com os microfones. Portanto, a pergunta é: algum medidas implementadas nos pontos de entrada na Uganda, se assim poderão desenvolver e partilhar quais são as medidas implementadas, sobretudo os países. Bom, vou pedir ao Dr. Jorge para responder a essa pergunta. Sim, eu diria que sim. O Congo implementou medidas de triagem em vários pontos de entrada do país, com o apoio da OMS e outros parceiros, claro. Foram uma das recomendações da OMS. Um momento houve encerramento de aeroportos até, mas já foi reaberto. Os passageiros, os viajantes podem deslocar-se, mas têm que passar por uma triagem detalhada e rigorosa antes de serem autorizados a viajar. Temos outra pergunta de linha Gonzala. É uma pergunta para o Freddy Banzá. Os contactos devem ser seguidos, monitorados diariamente. O rastreamento para alto risco é igual que o rastreamento para aqueles de baixo risco? E quais são as recomendações para os contágios de alto risco? Que mecanismos podem garantir que os contágios não são pedidos e podem ser, de fato, ser monitorados? Fedi Monzá, doutor Fedi Monzá, se puder responder a essas perguntas, por favor. Tem a palavra.
Tem duas perguntas, não sei se vou conseguir responder em um minuto, mas muito obrigada. Obrigado pelas vossas perguntas. É bom, sim, todos os contactos devem ser monitorados por 21 dias pelo menos, e para os contactos de alto risco podem ser seguidos. Isso tudo depende de como definimos o nosso trabalho com a nossa equipa. A maioria das vezes vamos recomendar que deverão ser seguidos duas vezes, uma vez de manhã e uma vez no final do dia, mas segundo alguns os contactos podem se calhar ser seguidos apenas uma vez ao dia. Mas contratos de alto risco têm que ser seguidos pelo menos duas vezes. A equipa tem que se organizar, a equipa no terreno tem que tentar entrar no acordo de como vão fazer esse trabalho, mas a maioria das vezes nós recomendamos o seguimento de manhã e no final do dia para garantir que não há evolução de sintomas. Isso é um contacto. Quando o contacto não pode ser visto ou não consegue deslocar-se até vocês, quando a pessoa é de alto risco, um contacto de alto risco, temos que aconselhar a não movimentar, tem que se auto-isolar, auto-confinar, e quando sentir os sintomas, ele tem que notificar. No passado, o que vimos é que muitas vezes temos que fornecer itens necessários aos contactos de alto risco. Por exemplo, se eu não for para trabalho, se eu me isolar, não trabalhar, não vou poder ter comida ou produtos de higiene básica, então é importante aconselhar e ajudá-los da forma que eles possam permanecer no lugar onde estão, que não se movimentem muito, porque posso fazer auto-isolamento e possamos manter a monitoração. Portanto, e se a pessoa tem que se deslocar mesmo, temos que ter, tem que ter informações sobre o lugar onde a pessoa está a ir para podermos fazer o seguimento. Não sei se consegui responder à pergunta. Muito obrigada, doutor Fanny Bazar, por questões de tempo que vamos fazer. Vamos pegar todas as perguntas e responder offline e partilharemos com vocês os relatórios e follow-up das perguntas, por questões de tempo. Vou agora passar a palavra para o Dr. Etienne para os próximos passos, como a OMS vai, a vigilância vai se posicionar nos próximos tempos. E depois, doutora Rosalinde, para o discurso de encerramento. Etienne, tem a palavra, doutora Etienne. Muito obrigada, doutor Saliu. Então, basicamente, o nosso tempo já esgotou-se. Queremos rapidamente repetir a mensagem que foi dada ao início. É um momento muito importante para todos. Deveríamos, portanto, estar a reforçar a nossa vigilância. Obviamente, como vocês viram nas nossas apresentações, temos países com casos ativos, como Congo e Uganda. O objetivo aqui é reter e conter a transmissão rapidamente. É uma das prioridades, das principais prioridades que temos agora, para manter justamente um, o ritmo da nossa resposta, priorizar os casos confirmados, tudo isso já foi dito na questão, quando falamos da investigação de casos, rastreamento de contactos e tudo isso mais. Portanto, acho que tudo foi dito e temos que ter que tudo esteja em ordem. E tem países que estão em alto risco.
Nós sabemos, por exemplo, no caso da Uganda, como é que está a ser gerida, então temos que garantir que a preparação está pronta, portanto, que estão prontos, que a preparação está implementada. Ah, mas também temos que priorizar a investigação rápida, rastreamento de contactos são realmente prioridades também. Estabelecer rotinas, troca de informações, sobretudo nas regiões transfronteiriças, com os nossos parceiros e entre nós. Temos países que têm fronteiras diretas e uma grande conectividade, então temos que mediar e também discutimos também se é que os países têm que reforçar e manter a vigilância regional. A preparação é importante, mas ter uma boa vigilância que esteja efetiva e operacional é o que realmente importa. Garantir que as equipas estão bem preparadas caso algo aconteça. ahm, e também ver que todas as discussões técnicas que foram feitas realmente se traduzem em intervenções no terreno. Há questões de tempo, vou parar aqui. Se foi um webinar muito importante. Foi muito bom discutir aqui, podemos fazer a apresentação. Portanto, nossa reunião termina aqui. Não sei se há alguma outra coisa a dizer. Muito obrigada, doutora Etienne. Foi um prazer moderar esta sessão. Obrigado a todos os participantes pela vossa dedicação, pelo tempo que nos foi dispensado e prometemos que vamos estar a partilhar todos os materiais, o slide, mas também ah, respostas às vossas perguntas. Obrigada a todos, foi muito importante estar aqui com vocês, e apresentar esses dados. E uma vez mais, estamos aqui para apoiar e vamos continuar a nossa comunicação. Temos uma série de webinars agendados. Discutir outros tópicos relacionados a isto tudo. Muito obrigada a todos. Aproveitem o vosso dia. Até a próxima. Tchau.